Ô Douglas, antes de entrar no seu testemunho, fala para nós sobre um pouco do movimento Christian da Igreja Católica. O Ivonei, o movimento Cristo Te Ama, o Christian, ele foi fundado aqui em Londrina pelo Tamarose e a sua esposa há 44 anos atrás. E eu vim conhecer o Christian há 2 anos atrás, 2 anos e 15 dias. Por que 2 anos e 15 dias? Porque eu cheguei numa fase da minha drogadição em que eu não suportava mais, o meu corpo já não aguentava mais usar droga, a minha família já não aguentava mais ter um dependente dentro de casa, e me falaram do Christian. Eu recebi a ligação de uma pessoa e eu vim a conhecer o movimento. Até então eu não conhecia, porque além de tudo eu era um católico só de certidão de batismo, né? Tinha me tornado um católico só de certidão de batismo, porque não ia na igreja, não... nada. Mas enfim, o movimento cristiano é um movimento da Igreja Católica que está aí destinado principalmente aos dependentes de álcool e drogas. Porém, o Christian, ele abrange algo muito maior, que são as dependências emocionais também. Pessoas que sofrem de depressão, que sofrem de dependência de jogos, de prostituição, de pornografia, dependentes de fofoca, dependentes de mentira, dependentes do mau caratismo, que daí abrange um grande complexo também de dependência, que é mentira, arrogância, prepotência, manipulação. Enfim, o Christian é algo muito grande. Ah, então ele abrange tudo isso. Eu achava que era só quem era álcool e droga. Não, de jeito nenhum. É tudo nesse... Todo quanto é tipo de dependência, é descontrole emocional. O Christian, ele trabalha todo essa parte emocional da pessoa, do dependente. Por quê? Porque nós precisamos ser mudados de dentro para fora. Antes de nós deixarmos de usar droga ou de ser alcoólatra, nós precisamos principalmente deixar de ser uma droga de pessoa. Uma droga de cidadão, uma droga de pai, uma droga de filho, uma droga de irmão, uma droga de cristão. Nós precisamos mudar de dentro para fora. Então o Christian, ele vai trabalhando o interior da pessoa, ele ajuda nessa cura, nessa libertação. O movimento cristiano, ele é fundamentado em 4 pilares. As reuniões de apoio, né? Os encontros de cura e libertação, a chácara de recuperação do Christian em Apucarana e também os apostolados. Isso que eu estou fazendo hoje aqui, com essa participação, é um apostolado. Eu estou levando o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo a outras pessoas, o quanto ele nos ajuda e o quanto ele pode nos libertar, e também falando do movimento, levando o nome do Christian, levando o Christian para outras pessoas. Mas enfim, é alicerçado na palavra de Deus, todas as 7 fases do Christian, mas são 7 fases porque 7 é o número da perfeição. São 7 dons do Espírito Santo, 7 sacramentos, 7 cores do arco-íris, 7 dias da semana. Então, 7 vezes que o Sírio Naamã mergulhou no Rio Jordão para se curar. Então, 7 é um número de perfeição. E por isso o Christian tem 7 fases. E cada semana nós vivenciamos uma fase diferente na nossa diocese de Apucarana, como aqui em Londrina, na arquidiocese de Maringá, de Campo Mourão, enfim. E esse movimento é maravilhoso, mudou a minha vida. Mudou a vida da minha família e tem mudado a vida de muitas e muitas pessoas. Nós no Christian, nós vivenciamos as 4 virtudes do Evangelho, que são a pureza de coração, a humildade, a honestidade e o amor fraterno. E tudo isso está alicerçado na palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus. Todas as fases do Christian, todas as virtudes do Evangelho, elas estão fortalecidas e fundamentadas na rocha, que é o próprio Cristo Jesus. Você falou que o Christian tem 7 fases. Como é que é essas fases? Primeira fase do Christian é onde nós admitimos a nossa fraqueza. Primeira fase, admitimos que estávamos derrotados e que sozinhos não dominaríamos o álcool, as drogas e outras dependências. Outras dependências também. Está no livro de Provérbios 23, de 29 a 35. A segunda fase do Christian, a partir do momento que nós admitimos, e admitir a nossa derrota é difícil, porque nós somos fácil demais, somos especialistas em apontar o defeito do outro, e a falha do outro, mas e a nossa? E a nossa derrota? Como é difícil a gente falar que nós estamos derrotados, como é difícil a gente, principalmente porque todo dependente ele é soberbo.
ele é arrogante. E essas pessoas, quando chegam na segunda fase, elas não estão preparadas ou já Então, geralmente as pessoas chegam após perder tudo. perder tudo? Perde a dignidade, o caráter, muitos perdem a família, outros nem chegam nessa primeira fase porque perde o bem mais importante que tem, que é a própria vida. Uhum. Quantas e quantas pessoas ficaram aí pelo meio do caminho. Mas enfim, E a terceira? irmãos, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Aí, a partir do momento que nós admitimos, nós vamos para a segunda fase, que é a fase que nós recebemos ajuda. E quem é que pode nos ajudar? Será que é o Chapolin Colorado? Quem poderá me ajudar agora, nos defender? É Jesus Cristo. A segunda fase, nós reconhecemos e aceitamos a ajuda de Cristo, dos nossos irmãos, instrumentos dele. Por que a ajuda de Cristo? Porque sem ele, não podemos fazer nada. Sem ele, nós não seremos ninguém, nós não somos ninguém. E eu falo por experiência própria, porque eu, quando era jovem, eu fui coordenador de grupo de jovens da paróquia onde eu participava, que era na São Francisco de Assis. Fui coroinha, e aí depois eu me perdi, me afastei da graça de Deus. Por você ter essa experiência de vida, tudo, você acredita que com a pessoa que está nesse processo, sem Deus, ela consegue sair? Eu vou ser bem sincero, eu acho muito difícil. Muito difícil, né? É decisão de mudança, né? Mas vamos dizer assim, se nós estivermos amparados em Deus, amparados em Cristo Jesus, tudo se torna mais fácil. Não é que a partir do momento que você se converte, conversão, eu gosto de deixar bem claro isso, de frisar sempre, que conversão não é mudar de religião. Conversão não é você ficar pulando de uma igreja para outra. Conversão é você mudar a sua vida para Cristo Jesus. É você realmente virar a sua vida para Cristo. Isso é conversão. Se converter é isso. E sem Jesus na nossa vida, eu falo por mim, porque se eu não estivesse com Cristo hoje, eu não estaria, acho que nem aqui contando história, não estaríamos tendo essa conversa. Com toda certeza não. Então, Jesus é essencial. Deus é essencial para que nós tenhamos essa mudança. E a partir do momento que nós aceitamos essa ajuda, vamos para a terceira fase do Crisma. Fizemos um sincero e corajoso inventário moral de nossos defeitos e pecados. Está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 32, que diz o seguinte: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores à conversão. E por que um sincero e corajoso inventário moral de nossos defeitos e pecados? É aí que começa a nossa mudança interior. Nós começamos a entender e vamos buscar lá no fundo do nosso coração, onde só nós e Deus conhece, o porquê que eu me drogo. Por que que eu bebo? Por que que eu vou atrás de prostituição? Por que que eu fico tanto vidrado em conteúdo pornográfico? Por que que eu jogo? Por que que eu minto? Muita gente diz que que a dependência começa no álcool. Eu, hoje, no meu entendimento de hoje, como dependente em recuperação, a minha primeira dependência foi a primeira mentira. Porque a mentira abre portas para as outras dependências. Aí você começa a beber. Tem muita gente que quando bebe fica milionário, fica rico, fica soberbo, fica, vamos dizer assim, uns choram, mas vamos dizer assim, sempre estão mentindo. Tem aquele ditado que diz que a pessoa bebe socialmente e mente, e mente, e mente, e mente, e não para de mentir. Isso, para mim, é beber socialmente. Eu penso isso hoje. Estou dizendo isso hoje porque eu estou em recuperação, mas antes eu era, nossa senhora, não posso nem lembrar disso aí. E esse inventário moral, Ivone, é importante para a nossa vida. A gente virar, menino, dos nossos olhos para dentro de nós mesmos e começarmos a enxergar o que eu estou fazendo hoje. Está agradando a minha família? Está me aproximando de Deus? Está me aproximando das graças, das bênçãos de Deus ou está me afastando? Está me alegrando a minha família? Está me aproximando da minha família ou está me afastando cada vez mais da minha família? Ô Douglas, então essa terceira fase é o momento que a pessoa começa a parar e ver as consequências do ato dela. Começa a enxergar os defeitos, as imperfeições dela e começa a ver tudo que está fazendo de errado. O que eu acho tão interessante é que muita gente que participa do Crisma
foi participar do Christian uma primeira vez para levar alguém. Foi participar do movimento para levar um filho, para levar um amigo, para levar um parente. E o que aconteceu? Descobriu lá que já era cheio de defeitos também. Porque é aquilo que eu disse, nós temos a especialidade, somos especialistas em apontar o defeito do outro, mas nós esquecemos que quando nós apontamos o defeito do outro, tem 3 dedos voltados para nós e um para cima. Então essa fase é uma das fases mais importantes do movimento, é onde nós, do plano de recuperação, é onde nós começamos a entender o porquê de fazer essas coisas. Começamos a entender o certo e o errado. E a partir disso, nós precisamos tirar esse peso das costas. E aí nós chegamos na nossa 4ª fase, que é, vamos dizer assim, nós sempre falamos que é uma escalada de 7 fases. Então nós estamos no meio da montanha. Nessa 4ª fase é a fase onde nós decidimos se nós queremos continuar em busca da nossa cura e da nossa libertação, da nossa cada vez mais próximos de Deus, ou se nós vamos voltar para trás. Ou se a gente decide abandonar e volta de novo para o lixo ou para a fossa, porque eu sempre digo que eu fui para a fossa, porque tem muita gente que fala, eu tô no fundo do poço. Louva a Deus, cara. Porque o poço tem água, e água é vida. A fossa tem imundícia, eu fui para a fossa. Eu vivia na imundície, na sujeira. E essa 4ª fase é onde nós confessamos a Cristo nossas imperfeições, compartilhando de forma confidencial com os participantes da reunião de apoio através dos nossos depoimentos. Meus irmãos, falar da vida do outro é fácil. Ivonei, falar da vida do outro é algo assim que para muita gente rende muito assunto. Mas, vamos dizer assim, para mim, hoje, é algo que ainda tenho esse defeito. Eu ainda tenho essa imperfeição de falar, sabe, um pouco da vida dos outros e ainda apontar. Eu ainda estou em recuperação nisso aí também. Mas quando nós confessamos a Cristo as nossas imperfeições, os nossos pecados, nós tiramos das nossas costas aquele peso, sabe? Nós paramos de nos esconder, nós paramos de ter aquele sentimento de ter que ficar se escondendo, nós tiramos a máscara da nossa face. E como é bom você ficar leve. E quem é hoje habilitado para que nós possamos confessar? O padre da nossa paróquia. Sabe? Então você, quando está confessando para o padre, você está confessando para o próprio Cristo Jesus. Ele tem autoridade para isso e foi o próprio Cristo quem deu essa autoridade. Muita gente fala, mas ele é comedor de arroz e feijão como eu. Tudo bem, concordo. Mas Pedro, vamos dizer assim, todos os sacerdotes são como é que eu posso dizer? Descendentes dos apóstolos. O Papa é descendente de Pedro. Os bispos são descendentes dos apóstolos. E os padres também são descendentes dos apóstolos. E Cristo deu essa autoridade. Vai, perdoe os pecados. Os pecados a quem vocês perdoarem serão perdoados. Os que vocês reterem serão retidos. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra serão desligados no céu. Ponto. Foi o próprio Cristo Jesus quem deu essa autoridade ao Padre. E nós temos que fazer essa confissão. Temos que. E confissão, para ser uma boa confissão, a gente não tem que ficar enrolando. Chega e fala logo o que você tem. Não terceiriza a sua culpa, porque todas as vezes que você errou foi por decisão sua. Todas as vezes que eu usei droga, que eu bebi, que eu fui atrás de coisa errada, foi decisão minha. Ninguém nunca botou uma faca ou uma arma na minha cabeça e falou, você tem que beber, você tem que usar droga. Você foi porque você quis. Eu fui porque eu quis. Eu tive a chance da escolha. Eu tive o livre-arbítrio. Não vou fazer porque tá errado, mas eu fazia. Não foi decisão minha. Você tinha consciência quando você estava nesse mundo? Não tinha, consciência tinha que era errado, mas vamos dizer assim, mas a gente fica cego, né? A gente fica, na verdade, à mercê do inimigo e jogar da própria sorte, porque nós estamos longe da graça de Deus. Deus não tira nada de ninguém.